Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Muito boa tarde, começando agora mais um programa Cultura Geral, né? Esses programas ao vivo, deixa a gente atrás um pouquinho, eu esqueço de passar algumas informações e tal, e a pessoa vem com a roupa que não poderia vir, e a culpa é minha, e o produtor me puxa a orelha, e a gente vai levando esse programa ao vivo, assim, ao vivo é muito difícil, mas a gente consegue fazer um programa cada dia mais informativo, com muita novidade, e agradecendo a todos vocês que nos recebem todos os dias aí na sua casa, nessa sala confortável da sua casa e vive com a gente essa emoção de fazer esse programa diário aqui, e nós recebemos você aqui nessa sala de bate-papo para a gente fazer uma conversa super aconchegante e super informativa. Sejam todos bem-vindos ao Cultura Geral. Hoje, quarta-feira, a gente vai discutir aqui o Bitcoin com meu amigo Henrique Perlato. Seja muito bem-vindo aqui para a gente falar sobre essa, vou chamar de unidade de valor, que eu não sei qual é o nome que eu dou. Seja muito bem-vindo, Henrique, é um prazer te receber. Bom, muito obrigado. Agradeço aí você a oportunidade, o convite, né? Para o pessoal aí de casa, eu não sei se o pessoal conhece efetivamente o que é Bitcoin, porque a gente teve a oportunidade de bater um papo aqui antes, e surpreendente as pessoas acharem que o Bitcoin surgiu no ano passado, né? Porque o ano passado foi quando efetivamente bombou, né? Ela saiu de... Ela estava valorizada aí, em torno de $1.300 no início do primeiro semestre de 2017, e ela chegou a valer até $20 mil perto de dezembro. Então, assim, foi um crescimento muito grande, mas ela começou lá atrás, né? Se a gente for parar para pensar na origem dela, ela começou em 2009, quando um pseudônimo, Satoshi Nakamoto, ele desenvolveu um protocolo que é uma espécie de blocos em cadeia, que era uma forma de processamento que resolvia um problema anterior das moedas digitais, que era a questão do duplo gasto. Porque antes você tinha moedas que podiam ser transacionadas duas vezes com duas pessoas diferentes. Então, se eu tenho uma unidade de moeda, por exemplo, eu podia trocar uma moeda com você e uma moeda com ela. E aí isso geraria fraude, isso geraria um grande problema no sistema. E a Bitcoin corrigiu esse problema com essa tecnologia do blockchain, né, que ela é muito interessante, que ela faz com que uma rede de mineradores, que são pessoas que deixam os computadores ligados, processando um determinado sistema, ali, que é uma espécie de programa de computador, elas deixam os computadores processando a própria rede de transação de pagamentos, como se fosse uma rede bancária mesmo. Sim. Né? E a partir do momento que esses computadores vão validando as transações, nós conseguimos trocar a nossa moeda com um custo muito baixo. Né? Aí vem novidade aí, não vamos falar muito disso aí. Estamos recebendo também a doutora Cristiane aqui para a gente poder falar essa parte de fonoaudiologia para as pessoas idosas. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Betão. É um prazer estar aqui. E a gente vai poder discutir o que a fonoaudiologia atua de uma forma geral. Não só para criança, e você em casa pode perceber algumas alterações que o fonoaudiólogo pode ajudar. E a gente vai ver que o leque é muito maior. Né? Então é bem legal, a gente vai conseguir trocar umas informações. E quem sabe, né, o telespectador que não tem essa informação, começa a identificar isso, né? Exatamente. A incidência na pessoa idosa é muito grande, esse problema. A gente estava conversando aqui antes de começar o programa. Às vezes a pessoa engasga, ali tem uma pessoa mais velha, ela engasga aquilo ali e sai ali um grão de arroz, alguma coisa pelo nariz. Isso é comum acontecer? É comum, mas não quer dizer que com o envelhecimento todas as pessoas idosas vão ter essa dificuldade, não. Mas o que acontece? Nós estamos num processo de envelhecimento. O Brasil, ele vai pular de 14º para 7º país mais velho em poucos anos. Então, a gente vai vendo que essas limitações, elas vão ficando cada vez mais frequentes. Quem nunca engasgou? Quem nunca sentiu, o alimento foi para o buraco errado? Né? Então, e isso é muito sério, principalmente para o idoso. Que a incidência é grande. E aí leva o quê? A pneumonia, complicações e pode levar até ao óbito. Ixi.
Bom, gente, para a gente ilustrar esse bate-papo sobre o Bitcoin, que é um pouco mais complicado, eu mandei para o Alessandro um vídeo para a gente poder fazer uma introdução e as pessoas entenderem o que a gente vai discutir aqui hoje também com relação a essa unidade de valor. Um minutinho, a gente vai estar de volta. Assista com a gente aqui essa introdução muito legal aí de uns 4 minutos mais ou menos. Hoje eu vou explicar o que é o Bitcoin. E a melhor forma da gente entender o que é o Bitcoin é recorrendo ao próprio nome dado a essa tecnologia pelo criador dela, o Satoshi Nakamoto, que é Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Então, um sistema de dinheiro eletrônico P2P, de ponto a ponto. Mas a palavra-chave nessa descrição é o cash, que a gente não tem uma tradução literal para o português, mas ela significa o nosso dinheiro em espécie. Então, o nosso papel moeda, o numerário, então o dinheiro físico. Essa é a tradução de cash. Então, cash significa o dinheiro em espécie. Como é que funciona se a gente quiser fazer um pagamento, uma transação com dinheiro em espécie? Basta a gente ir até uma pessoa, entrega a nota e está feito o pagamento. A posse da nota implica propriedade, então é um ativo ao portador. O dinheiro físico é um ativo ao portador. Quando a gente faz essa transação, a gente também não precisa de nenhum intermediário para fazer essa transação, para realizar essa simples tarefa. Não é necessário nenhum banco para intermediar uma transação com dinheiro em espécie. Então, uma transação entre duas partes, sem nenhum intermediário. E a gente também não precisa saber as partes que estão transacionando, ou melhor, a gente não precisa conhecer a identidade das pessoas. Como, por exemplo, se a gente vai numa livraria ou numa revistaria, a gente entrega o dinheiro, em troca do jornal, uma revista, a gente não precisa saber qual é o CNPJ do jornaleiro e nem o jornaleiro precisa conhecer o nosso RG, CPF, etc. Então, não se precisa conhecer as partes que estão transacionando. Então, é uma transação que provê muita privacidade. E, por fim, são pagamentos reversíveis. Uma vez feito o pagamento com dinheiro em espécie, não tem como a gente reverter esse pagamento ou reaver o dinheiro. É um pagamento irreversível. Agora, se a gente quiser fazer um pagamento para alguém que esteja em outra cidade, outro estado, outro país, com dinheiro em espécie, é praticamente impossível. Ninguém vai colocar uma nota de real ou dólar no envelope e enviar pelo correio. Então, não tem como a gente não recorrer a um terceiro, a um sistema de pagamentos. O que a gente mais conhece é o próprio sistema bancário, são os bancos. Ou então, por exemplo, o PayPal, que é um sistema de pagamentos feito para a internet. Então, nosso paradigma atual, a gente tem as moedas estatais por um lado, e aqui materializado numa nota de dinheiro do Banco Central, uma nota de R$20, e temos sistemas de pagamentos, como os bancos ou o PayPal. Então, é moeda de um lado e o sistema de pagamentos por outro. A ideia com o Bitcoin é replicar essas propriedades do dinheiro físico, do cash, um ativo ao portador, sem intermediários, uma transação que provê muita privacidade e pagamentos irreversíveis, é replicar essas propriedades no ambiente digital, no ambiente online. É tentar digitalizar e transformar esse dinheiro físico na forma digital. Só quando isso acontece, algo realmente extraordinário ocorre, porque a gente tem não apenas uma moeda digital, mas também um sistema de pagamentos. Então, por isso que se diz que o Bitcoin é realmente um dinheiro digital, um dinheiro eletrônico, porque ele de fato é um ativo ao portador, que vai no seu telefone, por exemplo, pode ser no computador. São transações entre duas partes, não precisa de nenhum banco ou uma instituição financeira para intermediar uma transação com Bitcoin. A gente também não precisa conhecer as partes que estão transacionando, então é uma transação que provê muita privacidade para quem está transacionando. E são pagamentos reversíveis, da mesma forma que o cash. Então a melhor forma de entender e explicar o que é o Bitcoin é que o Bitcoin é a digitalização do dinheiro, é a digitalização do cash. Por isso que se diz que é um Electronic Cash System ou Digital Cash. Isso é o que é o Bitcoin. Como ele funciona e quais são as outras implicações dessa tecnologia, aí são assuntos para próximos vídeos.
já vou emendar para o Henrique aqui. Como que funciona, Henrique? Já que ele falou que ia ser nos próximos vídeos, já vou perguntar ao vivo. É interessante que cada usuário ele tem que ter uma carteira, né? Essa carteira ela é basicamente um aplicativo, como se fosse um aplicativo de celular de banco. E você pode ter uma carteira física também. Eu posso te transferir bitcoins por uma via física, né? Fazendo uma transação por pendrive. Mas a forma mais comum de utilização dessa criptomoeda, né, que tem outras criptomoedas, não é só Bitcoin, a Bitcoin foi a primeira e a mais importante, né, como a gente estava falando aqui. Existem centenas de outras Bitcoins, porque até o código-fonte dela é aberto, né, qualquer um pode criar a sua própria criptomoeda. E desde que o mercado a aceite, isso pode gerar aí uma vantagem econômica para quem criar. Mas a partir do momento que nós dois temos um aplicativo, uma carteira, essa carteira tem um endereço. E eu simplesmente peço para mandar para o seu endereço como se fosse uma transferência bancária mesmo. Como se fosse transferir da minha conta para a sua. E isso vai para essa rede de processamento, que é uma forma de auditoria pública. Você poderia dizer, é como se fosse um sistema de contabilidade público que a gente pode acessar, inclusive pela própria internet, é blockchain.info. E você pode ter acesso às transações em tempo real que estão sendo processadas. Só que, como ele falou lá, a gente não precisa de saber a identidade das partes. Então, existe uma criptografia, sendo que você não sabe exatamente quais são as partes envolvidas nas transações. Você tem a transparência das transações, mas não sabe quem efetivamente está mandando dinheiro para quem. As pessoas têm usado muito isso? Isso tem se tornado... alguns países têm adotado mais do que o Brasil, né? O Brasil tem alguns serviços, algumas pessoas já começaram a adotar, alguns escritórios de advocacia começaram a receber bitcoins, inclusive, como pagamento do seu serviço. Mas ainda aqui no Brasil, essa estrutura você não vê como muito recorrente, porque as pessoas não conhecem direito, né? Para você saber como utilizar e se você vai comprar ou não, sabendo que o preço dela varia muito, como a gente já disse, né? Ela saiu de $1.000 e foi para 20 mil. Mas hoje ela está na casa dos 7, então quem comprou quando estava 20 mil acabou perdendo dinheiro com essa operação. Então, ainda é uma zona muito sensível de tecnologia. Alguns países têm adotado com mais força do que o Brasil. Por exemplo, o Japão adotou no próprio varejo, as pessoas têm aceitado. Alguns sites da internet já possibilitam o pagamento com bitcoins. E a segurança jurídica, como é que fica nisso tudo? Fica muito difícil, porque os países estão tendo muita dificuldade de entender exatamente qual que seria o que seria a peculiaridade disso, né? Porque será que é moeda? E a gente tem que tratar como moeda, mas não se submete ao Banco Central. Então, como que fica a regulação disso, né? E essas perguntas estão sendo respondidas de forma diferente por vários ordenamentos jurídicos. O Brasil mesmo tinha um projeto no sentido de proibir o uso de criptomoedas em território nacional. Mas, ao mesmo tempo, algumas instituições do Estado começaram a usar a tecnologia e viram que a tecnologia ela é muito benéfica. Ela veio para realmente revolucionar o sistema bancário atual. E as instituições financeiras ficaram interessadas e propuseram até algumas emendas a esse projeto de lei para que não fosse proibida, que seja permitida a utilização da tecnologia. Mas é um cenário ainda muito conturbado, nós podemos dizer assim. Vamos falar das vantagens. Qual é as principais vantagens, por exemplo? As principais vantagens são a fuga desse intermediário, como até o Urich colocou, porque sempre que você tem que mandar uma certa quantia de dinheiro para alguém, você tem que recorrer a uma instituição bancária, né? É inevitável você acionar uma instituição bancária que vai cobrar uma taxa pesada, muitas vezes, para você fazer essa transferência. Então, se você quiser, por exemplo, comprar uma coisa irrisória na China, por exemplo, às vezes o preço que você vai pagar de taxas e tarifas bancárias vai ser muito alto, né? E acabaria inviabilizando essa própria operação. Ou se você quiser doar, por exemplo, para uma instituição da China que está fazendo algum tipo de trabalho que te interessa em âmbito mundial, você vai doar um valor pequeno e essa taxa de transferência ela se tornaria inviável, a própria doação. E essas criptomoedas que estão vindo aí junto com a Bitcoin, elas têm a característica de ter um baixo custo de transação. Essa que é uma grande peculiaridade dela, que possibilita que você remeta valores pequenos para fora do país, ou enfim,
Não é só quem tem muito dinheiro que vai se beneficiar com isso. Às vezes quem tem pouco dinheiro também. O Urich, até no livro dele, ele coloca que uma grande vantagem é levar até essa rede de pagamentos às pessoas que não poderiam custear. Como, por exemplo, na África já existem sistemas de serviço por telefone, que as pessoas usam os serviços bancários por meio de mensagens SMS, em telefones antigos. E assim, e eles viabilizaram uma forma de troca de bitcoins por esse sistema também. Sim. Então, assim... Você fez o curso de Direito lá na Milton Campos. Como é que casa essas duas coisas, assim? O direito com essa coisa da volatilidade, da liquidez das relações, com relação essa financeira. liquidez das relações, ela vem muito da questão econômica envolvida por trás do Bitcoin. Porque moeda, muito antes da gente pensar a moeda no sentido jurídico, a gente tem que entender que a moeda é uma unidade de pagamento, né? E o direito acabou construindo em cima disso um conceito de moeda, né? Mas existem outras formas de transação, assim, nós podemos trocar uma coisa por outra, fazer uma troca como se fosse um escambo. Enfim, o direito ele tem dificuldade de absorver isso, mas a forma que ele consegue fazer essa incorporação, a gente pode assim dizer, é via processo legislativo, né? Informando as pessoas, e as pessoas vão trazendo as vontades dela. Olha, o Bitcoin, o Banco Central, por exemplo, ele informa dos riscos do Bitcoin, que existem riscos de investir, a volatilidade é um grande risco, né? Mas na seara do direito a gente mexe muito no âmbito da regulação, de como que os estados estão regulando e como que o Brasil pretende regular, né? Eu acho que a ponte do direito com a economia nesse ponto é para entender qual que é o papel desse novo instrumento no dia a dia das pessoas. Sim. Né? E o direito ele tem que entender como que isso funciona para poder proteger essas relações da melhor forma possível. Né? Mas ainda é muito novo, como eu disse. O Instituto não é novo, mas as discussões começaram a acalentar se você for imaginar muito recentemente. Que o Instituto é muito novo, que você for imaginar assim, a moeda, né, da forma não, que foi criada, a moeda capitais, da forma né? que foi criada foram sucessivas construções para chegar até o sistema bancário que nós temos hoje. E assim, não foi um pulo da noite para o dia. Nós tivemos outras formas de moeda, como por exemplo, os estados da Virgínia usavam folhas de tabaco, enfim, alguns países chegaram a usar conchas para representar essa unidade de conta, que foi o que você trouxe aí. E a Bitcoin é só um resultado de um processo evolutivo natural, né, que é um desenvolvimento de um sistema bancário por meio do uso da tecnologia da criptografia. Você acha que isso é o futuro, Perlato? Você acha que não vai ter não tem outro caminho? Acho que... eu acho que o nosso sistema bancário ele é limitado por depender de um intermediário, né? Os intermediários eles acabam sendo muito grandes. Quando a gente pensa em instituições financeiras, a gente está pensando em instituições multinacionais, né, que têm muito poder. E elas mesmas têm demonstrado muito interesse nessa tecnologia. Então parece que, até no ponto de vista das instituições financeiras, a blockchain principalmente, não a Bitcoin necessariamente, a Bitcoin pode ser transitória, mas a tecnologia que ela trouxe, eu acho que ela vai ser vai representar uma grande mudança de paradigma e da forma que a gente relaciona com moeda. E vem aí um novo produto bancário? Possivelmente, possivelmente. Se já não está vindo, né? Sim. Doutora. Quem sabe, hein? Daqui uns dias eu vou estar cobrando em Bitcoin. Olha que maravilha, hein? Eu penso um Bitcoin 7 mil, hein? 7 mil dólares, 7 mil dólares, né? Doutor, o que é a fonoaudiologia? Eu estou precisando. Fonoaudiologia é uma palavra... hoje já é mais fácil das pessoas entenderem. Porque quando eu formei, eu vou fazer esse ano 20 anos de formado. Quando eu entrei para a faculdade, fono o quê? Fonoaudiologia. Ok. O que é a fonoaudiologia? É uma ciência que vai trabalhar audição, fala, vai trabalhar transtorno de linguagem e hoje que tem a especialidade que trabalha disfagia. Um nome que assusta, né? No primeiro momento a gente assusta, fala disfagia, o que é isso? É a dificuldade de engolir. Então a fonoaudiologia é uma ciência muito ampla. A gente hoje pensa na fonoaudiologia desde o bebê até o idoso. Aí você pensa assim, nossa, Cris, mas bebê? Sim, os bebês prematuros com dificuldade de alimentação, com dificuldade de sucção. Eles têm uma dificuldade para deglutir o leite. Então, precisa do fonoaudiólogo. A gente tem fonoaudiólogo dentro das unidades neonatais, nos hospitais.
E aí a gente vai crescendo dentro do hospital, que é uma área que tem o fonoaudiólogo em CTI, nos pacientes que precisam de intervenção por um pós-AVC, um tumor cerebral, um traumatismo que deixou sequela na fala, na linguagem, na alimentação. Crianças, que é o mais fácil, que é o mais simples e é o mais comum da gente ver, que são as crianças com troca de letra na fase da alfabetização. Sim. Troca o R pelo L, igual o Cebolinha. Sim. Em vez de falar barata, fala balata. Isso a gente vê bem claro que é fonoaudiologia nessas áreas, né? Então, na escola e tudo. E a gente vai evoluindo. Um adolescente, não precisa ser só o adolescente, uma criança que começa a gaguejar, o fonoaudiólogo trabalha muito com isso. Os profissionais da voz, locutor, cantor, os padres e pastores, advogados, que trabalham com a voz, precisam do fonoaudiólogo. E a gente vai caminhando. E hoje essa área enorme que é com o idoso. Hoje o fonoaudiólogo ele está inserido em instituição de longa permanência. Antigamente a gente falava asilo, tá? Sim. Hoje a gente não usa mais esse termo. A gente usa ILPI, que é Instituição de Longa Permanência para Idosos, que tem os idosos que conseguem ter uma independência, mas que em casa não conseguem ter o cuidado, vão para essas instituições, ou aqueles mais dependentes que a família não dá conta de cuidar, tá? Sim. E o fonoaudiólogo atua muito nessa área. Então, o campo da fonoaudiologia é muito ampla. Hoje a gente não pensa mais só na parte da criança com troca de letra. Sim. A gente tem a pessoa com deficiência auditiva, que precisa do aparelho, precisa de reabilitação. E tem uma área nova, que não é tão nova, mas que o fonoaudiólogo já está entrando, que é na parte da estética. Pensa, o fonoaudiólogo trabalha com estética facial também. Na parte Na parte da motricidade, vai trabalhar o músculo. Então, o fonoaudiólogo está assim... Tem os exercícios, doutora? Tem os exercícios. Exercícios faciais que minimizam o quê? As expressões, as rugas, as linhas de expressão. Sim. Então, assim, a área da fonoaudiologia é muito grande e é muito bonito, porque a gente, dentro da fonoaudiologia, a gente tem a área motricidade orofacial, que é essa parte que trabalha postura de língua, trabalha muito com dentista. Quem coloca aparelho precisa. Você me perguntou antes a questão de implante dentário. É muito importante o fonoaudiólogo avaliar o quê? A mordida, a mastigação. A gente não pensa. Então, a pessoa está sem dente. Faz um implante dentário, coloca uma dentadura. Se essa dentadura não está bem adaptada, o que vai fazer? A mastigação não vai ser eficiente e a deglutição também não. Então, o fonoaudiólogo, ele em parceria com esse dentista, ele vai estar podendo trazer o quê? Uma melhor qualidade de vida para essa pessoa. E aí? Nós vamos trabalhar só com idoso mais jovem? Não. Eu tenho pacientes de 100 anos que alimentam por via oral. Outros precisam de uma via alternativa, mas para conseguir alimentar, nem que seja por prazer, o fonoaudiólogo está ali. Então, é uma área muito bonita, é uma área em expansão. A gente tem hoje, o Conselho de Fonoaudiologia reconhece a especialidade de gerontologia e a especialidade de disfagia e dentre outras. Eu falo dessas duas porque eu sou especialista tanto em gerontologia, disfagia e motricidade pelo Conselho. Então, assim, a gente tem um campo muito grande. Tem essa área de fono, ela tem alguma coisa preventiva também? Ela pode ser preventiva? Olha, o idoso, principalmente o idoso, que eu vou falar, como que eu posso trabalhar de maneira preventiva? Aquela pessoa que, por um momento, está tendo uma certa dificuldade para deglutir, mas que ainda a gente não enquadra na disfagia mesmo. Não, é pontual. A gente tem como fazer alguns exercícios para quê? Para ajudar e prevenir possíveis problemas futuros. Então, a fonoaudiologia entra aí, não só lá na hora que ele não está dando conta mais de engolir. Ela entra para prevenir isso, para a gente minimizar esses transtornos. Né? A questão da voz, aí já entra
na parte da reabilitação mesmo. O cantor, ele precisa, o instrumento de trabalho. Então, o fonoaudiólogo está ali. Mesmo que não tenha um nódulo, mesmo que não tenha algo de alteração fisiológica, o fonoaudiólogo vai trabalhar para quê? Para melhorar uma impostação vocal, para ele conseguir fazer um show sem cansar, sem forçar. Então, o fonoaudiólogo trabalha. Eu vi uma entrevista uma vez de um cantor cover do Roberto Carlos. Ele era banguelo. Aí ele pôs a dentadura. Aí não conseguiu cantar. Aí teve que tirar a dentadura. E ele cantava sem a dentadura. Sem a dentadura. Como é que é isso, doutora? Ele fez uma adaptação. Então, o que acontece? Tudo que você vai colocar de novo, em qualquer área da nossa vida, a gente vai precisar de um processo de adaptação. Ele era banguelo e cantava. Então, a postura da língua dele já estava adaptada. A língua dele, por mais que fosse, não fosse... não é bonito, né? A gente vê uma pessoa sem dente, você olha assim, a anatomia fica um pouco alterada. Mas ele já estava todo adaptado. Colocou os dentes, o que acontece? Ele tem ali como que a gente fala? Um corpo estranho. E aí ele precisa coordenar a língua. Se essa dentadura, hoje a gente usa muita prótese, se essa prótese ela não está bem adaptada, ele tem que fazer força para segurar a dentadura, ou a dentadura inferior é muito difícil de adaptação, então não tem mais o osso para fixar essa dentadura, a dentadura vem para frente, por isso que ele não vai conseguir. Como que ele vai cantar tendo que segurar a dentadura, tendo que adaptar toda essa parte muscular? Então, hoje a gente já tem os implantes fixos, que são bem melhores. Mas mesmo assim precisa de uma adaptação, precisa de um ajuste. Então o dentista vai fazer essa adaptação da mordida, o fonoaudiólogo vai avaliar a mastigação, porque nós temos que mastigar dos dois lados, para não compensar mais um lado do que o outro. E aí vai desenvolvendo toda a estrutura. Entendeu? E ele, coitado, ele teve que ficar sem dente. Cantava, devia cantar até bem sem dente, né? Não sei, eu só vi a matéria, né? Agora... ainda existe muito preconceito ainda das pessoas de procurar um fonoaudiólogo ainda, e as famílias ainda entenderem que os pais e os pais já mais idosos, as pessoas precisam desse acompanhamento. Ainda existe pode ser preconceito, uma resistência, ou pode ser também uma falta de informação, né? É muito mais isso. Eu acho que a questão de ser um preconceito, eu acho que não. A questão é uma falta de informação, e isso é importante, porque muitas vezes a gente não sabe. Você que está em casa não sabe que o fonoaudiólogo poderia ajudar. Então, essa divulgação, a gente faz um trabalho que é de divulgar mesmo, é de um falar para o outro. Minha mãe precisou de um fonoaudiólogo. Hoje a gente já tem o serviço nos planos de saúde. Antigamente não tinha. E nem são todos os planos de saúde que oferecem esse serviço domiciliar. Vamos pensar, um idoso de 95 anos, ele vai chegar no meu consultório? É difícil. Tem a questão da locomoção, tem a questão de fazer uma logística. Uma logística. Você tem que sair com cuidador, você tem que levá-lo, vai chegar no consultório, é mais complicado. Então, hoje precisa do quê? Do profissional que vai. É muito comum. Eu faço muitos atendimentos domiciliares. Por quê? É mais fácil pro paciente. É mais cômodo. Só que isso acaba o quê? Quando o convênio não paga, onera para a família. Então, muitas vezes a família acha, é um custo alto, só que ela não pensa no benefício que vai ser para o pai, para a mãe, para o marido, porque é importante, é qualidade de vida. Comer não é só para manter o corpo, é prazer. Então, na hora que você olha uma comida, eu falo que a gente começa a sentir quando a gente olha e sente o cheiro. E aí a gente já saliva, a gente já começa a pensar no alimento. E aquele idoso que está engasgando, ele não quer mais comer. Não, eu não vou comer. Aí o que a família muitas vezes faz? Não, papai não quer comer aqui na sala, junto com a família, eu vou deixar ele ali no sofá, ele come lá no cantinho, ele começa a se isolar, por quê? Porque ele engasga. Ele tosse na hora que ele vai comer. Além de ser desagradável para ele, poxa, toda hora que eu vou comer eu engasgo, toda hora que eu vou comer eu vou tossir,
A família fala, ai, que saco, o papai toda hora engasga. Não, vamos deixar ele lá. Ou então faz o seguinte, vou dar comida para o papai mais cedo, porque aí ele come tranquilo, aí ele fica no tempo dele. Muitas vezes não é isso. É para evitar mesmo, porque acaba sendo... É questão até social mesmo, né? Socializar e tudo. E a gente tem que bater nessa tecla da da socialização. Ele não pode se isolar. O idoso é muito tendente à depressão. Então, se eu deixo esse idoso abandonado, eu vou dar comida para ele ali naquela cadeira, o que acontece com ele? Ele vai se isolando. Ele já não escuta muito bem, já tem dificuldade de alimentar. Aí, pronto, um passo para a depressão. Sem sombra de dúvida. Bom, gente, deixa eu fazer um intervalinho, tomar uma aguinha, daqui a pouquinho a gente volta com mais Cultura Geral. Não saia daí. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Canal Cidadão, Nova Lima e você. Nova Lima possui atendimento odontológico de emergência e urgência todos os dias da semana na unidade de pronto atendimento. O serviço de odonto da Prefeitura encontra-se integrado à equipe da UPA para acolhimento do usuário que apresentar casos de dor de dente ou urgência odontológica, como trauma ou acidentes atingindo a boca. Após o atendimento, o usuário será orientado para a UBS de referência no seu bairro para iniciar o tratamento. Os profissionais estão preparados para atendimento de urgência e emergência. Além disso, o consultório está equipado para atender os casos que são variados, desde traumas sofridos na boca a dores de dente. São realizados vários procedimentos, como extração de dentes, recolocação de peças e curativos, também casos de dor de dente aguda, abscesso, hemorragia pós-cirúrgica, fraturas e outros. Fala, cidadão! Estava com uma dor de dente tremenda, fui atendida rapidamente, né? Foi prestado para mim todos os serviços que eu vim buscar. E depois de ser tratada, né, de fazer todos os procedimentos aqui, me encaminharam para o posto, né, de base do meu bairro, que é o José de Almeida, para que eu pudesse terminar o meu tratamento. São atendidos em média 20 pacientes por dia. Em 2017, foram realizadas 3.972 consultas de urgências e 3.639 procedimentos de urgência. O serviço de emergência e urgência em odontologia na UPA funciona todos os dias, das 7h30 da manhã ao meio-dia e das 13 às 18h30. A UPA fica na rua José Agostinho, número 180, Oswaldo Barbosa Pena. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Bom, voltando com Cultura Geral, o Perlato, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é o lastro da moeda? Essa é uma Bitcoin pergunta... essa é uma o Eli fez essa pergunta pergunta mais cedo aqui, né? Ele até me perguntou, ele ficou até um pouco surpreso com a resposta. Toda vez que a gente pensa em moeda, a gente tem uma associação direta ao ouro. É uma coisa quase que instintiva, assim, né? Desde o básico, quando a gente se relaciona com moeda, a gente pensa em ouro. Só que a gente já não tem esse padrão ouro mais há muitos anos, né? Se você chegar com R$1 no banco, você não pode virar e falar assim, olha, me dá isso aqui em ouro. Né? Nem o Silvio Santos não dá barra de ouro direito, né? Quiçá o banco. Então, assim, desde Bretton Woods, isso foi na década de 70, salvo engano, que os Estados Unidos ele acabou criando um padrão mundial de lastro da nossa moeda, que é o dólar. Então, na verdade, a nossa própria moeda ela deriva na confiança de que um país vai conseguir solver as suas dívidas, que é os Estados Unidos, né? Que ele concentrou todo o ouro do mundo na ocasião. E hoje em dia aí a gente discute, e o Bitcoin não tem lastro?
Não é bem assim. A questão do lastro da Bitcoin, ela está muito ligada à confiança das pessoas na rede que elas estão usando e das informações que giram em torno da rede. Então, por exemplo, se sai uma notícia agora falando que o Brasil vai adotar uma determinada moeda, como parece que está até sendo para votação, por exemplo, porque você não precisa usar a moeda só para pagamento, ela é um sistema de transferência de informação. E o Brasil estava pensando até em usar uma moeda diferente, que era uma moeda que chama Ethereum, que ela parece com a Bitcoin, para fazer um sistema de referendo de leis, né? Plebiscito e referendo, para que as pessoas possam votar por aparelho celular. Então, assim, você vê que as aplicações são muito grandes. Então, qual que é esse lastro, efetivamente? O lastro é o que as pessoas dizem que ele vale. Seria a melhor forma, assim. Se você chegar na internet hoje e quiser comprar uma Bitcoin por $7.000 e tiver alguém querendo te vender, ela vale $7.000. Ela vale o tanto que o mercado está disposto a dar por ela. O lastro é volátil. O lastro, é você líquido pode dizer, também? A modernidade líquida, esse lastro também é líquido, né? Mas como a gente não tem uma instituição que regulamenta efetivamente isso, como na moeda a gente tem os bancos centrais que canetam muitas vezes as taxas de juros, acaba que às vezes essas instituições elas erram. Como foi no caso da Venezuela, que a emissão de moeda ficou tão grande que os produtos, a moeda passou a valer nada. E você não consegue comprar comida com a moeda local. E as pessoas começaram a usar Bitcoin para importar comida pelo eBay. Né? As pessoas começaram a minerar Bitcoins porque a energia lá é barata e economicamente era rentável a mineração. Como a moeda deles não valia nada, eles começaram a comprar comida de fora com a moeda virtual que eles mesmos criaram por meio desse sistema de mineração. Então, assim, quando a gente discute lastro, a gente acaba se prendendo muitas vezes à materialidade da coisa, mas às vezes, assim, com essas novas tecnologias, esses conceitos eles vão ficando mais fluidos mesmo. Né? Agora, você acha que o mercado de capitais, por exemplo, os bancos, os rentistas e tal, você acha que vai aproveitar isso muito e materializar isso? Muito. Eles já estão pensando em fazer um sistema de ações, por exemplo, que a transferência vai ser via blockchain. Que é essa cadeia de blocos. Você vai ter alguém que controla o sistema, processando esse sistema, efetivamente um computador mais forte que processa esse sistema, mas que vai validar as transações ali em tempo real. Né? E você quebra com a existência de um intermediário que vai ter que validar cada transação e fazer cada transferência. As transferências começam a ficar instantâneas e essa mobilidade ela é muito importante no mercado de capitais. Né? Doutora Cristiane, quando é que... Vou mudando assim o foco. E por isso que é dinâmico o programa e todo mundo gosta, porque a gente pula de um assunto para o outro. Né? Como é e quando que as famílias ou idosos procuram um fonoaudiólogo? Isso às vezes é tarde, ou não tem uma época específica assim. Quanto mais cedo, melhor, né? Sim, depende da patologia, né? Quando que esse idoso, esse adulto precisa do fonoaudiólogo? Acidente vascular cerebral, o derrame. Por quê? Porque pode alterar a parte de fala e linguagem. Precisa de fonoaudiólogo. Até para ele conseguir se comunicar, mesmo que com a reabilitação não fique 100%. Vai falar, nossa, Cris, mamãe fez fonoaudiologia, fez tratamento com fonoaudiólogo, mas não ficou 100%. Muitas vezes não fica mesmo, porque a lesão é muito grande. Então, não pós-AVC. E tem que ser rápido. Quanto antes, melhor. Por quê? Porque o cérebro, ele tem a neuroplasticidade, ou seja, teve o AVC, teve o derrame, essa intervenção rápida, a gente consegue o quê? Criar novas conexões. O neurônio que morreu, morreu. Não tem como ele voltar, tá? Mas a gente cria novas conexões e permite que aquele idoso consiga se comunicar. AVC. Doenças hoje que a gente vê que está cada vez mais comum. Por quê? Nós estamos vivendo mais. Então, hoje, a gente vê idosos aí, muito idosos. Você sabia que já tem uma subdivisão dentro do idoso? Não. Idoso jovem, idoso jovem, idoso e muito idoso. Hoje já tem filas que tem prioridade para acima de 80. Então, não são poucos, não é raro. Né? Então, o que acontece? Com isso, a gente vai vendo um número maior
de quadro demencial. Hoje, a demência mais comum, Alzheimer. Então, esse idoso precisa do fonoaudiólogo. Ah, Cristiane, ele precisa para fala e linguagem? Numa fase inicial, sim. Só que a gente tem evolução. Então, a gente tem a fase inicial, fase moderada, a fase avançada. Fase moderada e avançada, o fonoaudiólogo trabalha muito pouco essa parte da linguagem. Tem outras prioridades, que é a questão da alimentação. Não vai ser vital se ele não falar, mas vai ser vital ele engolir bem. Se ele engole mal, o alimento vai para o pulmão, dá pneumonia, pode complicar o quadro. Outros quadros demenciais, vários, existem demência vascular, existem inúmeras demências. Então precisa do fonoaudiólogo. Outra patologia, que é a doença de Parkinson. O paciente que tem a doença de Parkinson, quanto antes iniciar uma intervenção, melhor. Por quê? A fala do paciente que tem Parkinson é uma fala baixa, é uma fala arrastada. O fonoaudiólogo vai trabalhar a voz, vai trabalhar a força para ele conseguir se comunicar. A família fala comigo, nossa, Cristiane, eu não consigo entender o que a mamãe está falando. Cada dia que passa, a mamãe está falando mais baixinho. A gente chama isso de uma hipofonia. A voz vai ficando baixa, vai ficando fraca. O fonoaudiólogo tem trabalho, é igual musculação. A gente faz exercício para a prega vocal, para trabalhar força, para ele conseguir falar oi com força. Não é falar oi. Tá? Então, a doença de Parkinson a gente precisa, ela também vai precisar da intervenção para alimentação. Nas doenças, nas esclerose lateral amiotrófica e esclerose múltipla, que afeta a parte da deglutição, o fonoaudiólogo, ele é fundamental. A gente tem que pensar na equipe. Antigamente pensava em quem? Ah, minha mãe tem Alzheimer, minha mãe tem um problema de saúde, quem que vai atender? O médico. Hoje não. Hoje nós temos uma equipe, a gente chama multi e interdisciplinar. Não é só multi, porque não é só o fonoaudiólogo, o físio, o TO, o psicólogo, o nutricionista, mas é inter. Todo mundo tem que falar a mesma linguagem. Então, nas instituições de longa permanência, você tem que ter uma equipe para todo mundo trazer. Qual que é o objetivo nosso? Qualidade de vida. Então, tem que ter o fonoaudiólogo, tem que ter o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, o nutricionista, quando precisar o psicólogo e o médico. Que o médico é quem vai estar ali fazendo o link. Sim. Em tudo. Então é muito importante. Então o fonoaudiólogo, ele vem para quê? Para agregar essa equipe. Não adianta eu ficar trabalhando sozinha lá no meu consultório. Ah, eu estou lá sozinha. Não, eu tenho que ligar para o médico. Sim. Ah, o idoso chegou com alguma alteração, ou eu cheguei na casa, o idoso prostrou, liga para o médico. Então, essa via tem que ser muito aberta, tem que ser muito clara. Muito bem. Deixa eu agradecer, né? Que o programa passa rápido, tá vendo? Todo mundo não dói nada, tá vendo? Muito obrigado, doutora, por mais esse esclarecimento. E isso, vai voltar mais vezes para a gente poder falar disso. O assunto não acaba, né? Perlato, também muito obrigado, viu, pela participação. Gente, ficamos por aqui, voltamos agora só na segunda-feira, amanhã não tem programa ao vivo, a gente vai reprisar um programa amanhã. Um grande abraço, até segunda-feira, se Deus quiser. Nós vamos discutir segunda-feira essa prisão do Lula aí, e nós vamos discutir com um penalista, um constitucionalista, e voltou tentando trazer também a presidente do Diretório Estadual do PT, tá certo? Um grande abraço e até semana que vem, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência.